Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui no canal Lições de Amor, com muito gosto, neste quadro que visa estudar as obras pelo Espírito Amélia Rodrigues. Nós hoje estamos estudando a obra Quando Voltar a Primavera. E o nosso capítulo de hoje será o capítulo 12, Um Milagre Não Solicitado. Bom, nós fomos premiados nesse capítulo pela referência evangélica de nossa veneranda benfeitora. Ela cita aqui 3 textos, Lucas, Marcos e Mateus. Hoje nós vamos fazer a leitura, como sempre fazemos. Começamos a fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. Essa é uma passagem muito interessante, pouco conhecida, do Evangelho. Eu, particularmente, não me lembro de ter feito nenhuma abordagem dela até hoje no canal, mas eu acho muito interessante. Vamos optar por ler integralmente o texto de Lucas e depois eu quero fazer uma menção dos textos de Marcos e Mateus. Sim, ler tudo, mas eu acho importante a gente dar uma ênfase a uma parte do que foi dito. Jesus em Nazaré. Ele foi a Nazara, onde fora criado, e, segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Ele, porém, disse: Certamente me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer, que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. Mas, em seguida acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado, e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, todavia nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram e, levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até um cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. Essa passagem ela é muito enigmática e interessante, porque aqui Jesus volta à sua terra natal e não é reconhecido por eles como o profeta. Ele vai à sinagoga, se submete ao rito judaico, que naquele momento, e a gente vai explorar isso com o texto de Amélia, abria, depois do fariseu, do doutor da lei falar, abria o verbo, franqueava a palavra para os circunstantes. Jesus pega o texto de Isaías, e aí na Bíblia de Jerusalém tem a referência, capítulo 61 de Isaías, versículos 1 a 2, onde ele lê a vinda do Messias e a revelação do Messias. Logo depois de ler isso, Jesus diz que hoje se cumpriu a profecia, dizendo-se Messias, e aqueles que eram seus conterrâneos não acreditam e pedem uma prova, um milagre, de que ele realmente seja o Messias. E aí ele diz que nenhum profeta é bem-vindo na sua pátria. De fato, dizendo-se Messias, ele ainda faz referência ao livro de Reis, primeiro livro de Reis, versículo 17, capítulo 1, capítulo 18, versículo 1,
quando, depois de ter a fome e a escassez de água, de chuva, por 3 anos e 6 meses, Elias visita uma viúva síria e não alguém do povo eleito de Israel. E aí Jesus, fazendo tudo isso, aqueles que estavam na sinagoga se enfureceram e o levam até uma região bem alta para o precipitar, o jogar de lá de baixo. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Segundo a obra de Amélia. Esse é o texto de Lucas. No texto de Marcos, a gente tem a mesma citação evangélica. Marcos capítulo 6, versículos 1 a 6. E aí eu quero só fazer uma ênfase no seguinte trecho. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E estavam chocados por sua causa. E Jesus lhes dizia, um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. Que é aquela história do santo de casa não faz milagre, né? E no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 53 a 58. Dando ênfase para o segundo trecho, mas Jesus lhes disse, não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Vamos agora entender tudo isso à luz de nossa querida Amélia Rodrigues. Bom, Amélia começa a falar no texto que estabelecia-se o clima da contradição humana. Do que ela está falando? Ela está dizendo que ao mesmo tempo que as pessoas, os circunstantes ali na sinagoga, ficavam inebriados pelo magnetismo irresistível que espraiava da presença de Jesus, eles também ficavam sem saber o que fazer por conta de Jesus estar falando coisas que eram difíceis de se ouvir, né? Ele era o Messias que havia sido anunciado lá nos livros dos profetas antigos, mas era difícil reconhecer que alguém que foi crescido junto com eles em Nazaré era o Messias enviado, né? Como é que poderia vir alguma coisa de boa de alguém tão próximo de nós e por que não foi um de nós, né? Então, Jesus começa a falar sobre isso e aí a Amélia fala, isso faz parte das contradições humanas, né? E aí ela diz, os sinais prenunciadores surgiam poderosos. No íntimo, cada um se conflitava em suas paixões. Anelava-se que ele fosse o embaixador, mas receavam também que fosse. A inveja, o despeito, negava-lhe a possibilidade. Então, é aquela ideia. Como é que Jesus, que veio do mesmo lugar que nós, de Nazaré, né, é capaz de fazer todas essas coisas e a gente não é capaz? Né? Aquela coisa da inveja e do despeito. Mas é porque Jesus não tinha a mesma procedência. Jesus já tinha conseguido fazer essa comunhão divina e, como irmão mais velho, vinha dar o exemplo. E às vezes é difícil da gente admitir que isso pode acontecer na nossa casa, que isso pode acontecer com os nossos filhos, de terem uma superioridade moral maior do que a nossa. Mas o nosso orgulho não deixa admitir que um amigo nosso pode despontar. E aí a gente não consegue permitir, não consegue perceber, não consegue, como a gente diz em linguagem coloquial, dar o braço a torcer. E aí a Amélia vai dizer, os compatriotas, aqueles que o conheceram no dia a dia dos tempos, recusavam aceitar a autoridade que se exteriorizava da sua presença majestosa. Então, é difícil reconhecer isso. Ao invés de encorajar, eles queriam o matar. Mas, no fundo, não era o desejo de matar. Era o desejo de matar a inveja, de matar o despeito, né? De matar essa fúria que eles tinham, não é pela mensagem, não é por quem Jesus representava, mas pelo fato deles serem inferiores, de nós sermos inferiores. E aí tem uma passagem de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 31,
que eu gosto muito de me lembrar nesses dias, porque dá força para a gente continuar perseverante. Porque se com Jesus fazem isso, imagine com a gente, que Jesus diz assim: porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Madeiro verde, ele é cheio de viço, ele é cheio de seiva, ele é um madeiro nutrido, né? Um madeiro que tem vida. Então, se Jesus, puro, o enviado de Deus, fazem isso, pegam ele à força, levam para um pináculo, para um lugar bem alto e querem precipitá-lo de lá de cima para o matar, o que não vão fazer conosco? Perseguição, né? Mesmo que a gente não tenha nada de bom para oferecer, vão sempre se acercar de nós, tentar nos perseguir, tentar nos desencorajar, tentar nos tirar do ideal do bem, mesmo que a nossa parcela de contribuição seja ínfima. Por quê? Por conta da inferioridade moral. Porque o que a gente tem de bom é a nossa boa vontade. Tem gente que não consegue ter boa vontade. E aí, mesmo que o desejo deles não seja nada contra nós, mas a nossa força, né, a nossa coragem de conseguir, a nossa boa vontade atrapalha. Atrapalha e incomoda. E aí Amélia diz: depois que o rabino deu início à reunião na sinagoga, né, que a gente chamou de doutor da lei, após a oração coletiva, seguiu-se a bênção. Então, o presidente leu o texto referente ao dia, foi franqueada a palavra e iniciou-se o Haftará. É o que a Amélia vai dizer. Haftará é a seleção de livros da Bíblia hebraica que era lido publicamente na sinagoga como parte da prática religiosa judaica. E para aquele dia foi escolhido o texto de Isaías, que Jesus leu, e que a Amélia também coloca aqui no capítulo. E aí, depois disso, as pessoas começam, os circunstantes começam a esbravejar. Blasfemo! Então faze um milagre. Repete diante de nós, teus compatriotas, as façanhas que ouvimos falar de ti, realizadas entre os ignorantes de Cafarnaum. E Jesus permanece impassível. Aí eu fiquei com vergonha. Porque, por um instante, né, eu ousei presunçosamente me colocar no lugar de Jesus. Meu Deus, se eu estivesse no lugar de Jesus e no momento que aquelas pessoas assanhadas estivessem dizendo, faze um milagre, eu ia no auge da minha presunção me levantar e fazer um milagre mesmo. Peraí que eu vou tapar a boca de todo mundo agora. Mas isso sou eu. Com minhas imperfeições, né? Com esse orgulho, com essa vaidade ainda clamante no meu ser. Jesus é diferente. Jesus é outra coisa. E aí a Amélia vai dizer: ele permanece em serenidade inatingível. Sempre estará assim. Nada o abalará. Força alguma o demoverá da sublime fatalidade do amor. Porque quando a gente reage, faço o mesmo, vou fazer um milagre, não é o amor operando em nós, é o ego, né? É o orgulho, é querer mostrar-se. Não é Deus que está falando por nós, é a gente que está falando por nós mesmos. Não é verdade? Então, eu acho interessante esse estudo de Amélia Rodrigues, porque ele nos faz repensar tanta coisa da nossa vida. A gente pode não fazer isso no contexto da sinagoga, mas a gente não faz isso no contexto das nossas relações humanas. Né? A pessoa acusa a gente de alguma coisa. Você é insuportável, né? Você é muito metódica, você é muito chata. E aí a gente já parte para a discussão. A gente não faz isso? Mas será que se fosse Jesus acusado de alguma coisa, ele iria se perturbar para se defender? Ele não ia. Ele não ia. E aí a Amélia vai dizer: as emoções superiores se sobrepõem às paixões servis. Ele ensina e ama mais se calando nesse momento. E aí, enquanto as pessoas
pediam milagre, também, por outro lado, né, se assolavam. Justicemos o atrevido. Este carpinteiro audacioso desmoraliza a casa do Senhor. E o levaram para o alto. E aí a Amélia diz, os homens de pequena estatura moral, que em outros momentos ela vai chamar de pigmeus, eu acho super engraçado, né? Nunca se permitirão compreender os seus superiores. Jamais perdoarão a verdade os que se comprazem na mentira. Jesus reservava à sua terra a honra de se desvelar. Então ele leu o texto de Isaías e se diz o enviado, fez ali a revelação, mas eles não puderam entender. E aí, num instante de cólera, as altercações começam e o arrastam e tentam precipitá-lo ao abismo. Nesse momento, o milagre não solicitado, e daí vem o título da mensagem, acontece. Amélia vai dizer, o mestre compungido detém-se na massa agitada, fixa o penetrante olhar e domina a exaltação da covardia. Bastou um olhar, Jesus anestesiou aquele povo enfurecido. Assodada pelos famanazes da balbúrdia, que vagueiam nas terríveis trevas da consciência espiritual no além-túmulo. Amélia é uma interpretação nossa. Está falando aqui de um assédio espiritual, uma quase obsessão coletiva, como se fosse uma fascinação. Naquele momento, Jesus fez o milagre do livramento, né? Como Deus nos livra dos nossos próprios delitos. Um olhar paralisou as pessoas. Por quê? O bem oferece uma atração irresistível. E aí ele passa. E aí a Amélia vai dizer, agora, porém, enquanto os ódios fazem as suas primeiras sortidas, a mensagem se espraia, feita de sacrifícios, de silêncios, de devotamentos, de renúncias, de perene ternura, mesmo para aqueles que se negam ser amados. Nazaré desejava um milagre e não entendeu o milagre não solicitado. Então, meus amigos, guardemos este ensino. Mesmo que seja difícil, que a gente erre, guardemos este ensino. Aprendamos com Jesus. Que o Mestre Divino, então, nos abençoe e nos encoraje a todos. Espero que tenham gostado. Muita paz. E até a próxima, se Ele permitir.